Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito da representação gráfica, né? Nós vamos seguir aqui 4 vídeos falando a respeito de representação gráfica, cada vídeo com um propósito e com um tipo de gráfico diferente. A nossa ideia é passar para você que está nos acompanhando, né, as principais dicas que a gente pode passar a respeito da construção de gráfico e a atenção especial que a gente tem que ter com alguns tópicos. Então, para fazer essa construção dos gráficos, nós vamos utilizar, né, um programa que é amplamente utilizado, né, que está disponível para quase todos, e certamente é uma ferramenta que facilita muito o trabalho de todo mundo, né, que é justamente o Excel. Então, nós vamos utilizar o Excel para poder construir os gráficos, né, nós vamos falar desde os gráficos mais simples até gráficos um pouco mais complexos, para a gente poder, né, ter todas essas informações, né, e poder principalmente transformar as informações numéricas em informações que estejam prontamente disponíveis por meio de figuras que sejam ilustrativas, informativas e que possam, né, indicar aquilo que precisamos. Então, vamos começar então falando sobre os gráficos de coluna e para isso vou apresentar minha tela aqui para vocês. Né, nessa tela o que a gente vai ter vai ser a tela do Excel com um material que eu disponibilizei para vocês, né, um material que está disponibilizado para vocês, que é um material para fazer gráfico de colunas, né, então a gente vai construir 2 gráficos de coluna utilizando essas duas observações, esses 2 conjuntos de dados, né. Então o que a gente vai fazer vai ser utilizar as fórmulas simples, né, de média e desvio padrão para construir esses gráficos. A gente vai construir o gráfico de colunas utilizando as médias dos tratamentos. Para cada média, a gente vai inserir a representação, né, da medida de dispersão com o desvio padrão. Nós vamos modificar a coloração das colunas e indicar corretamente o significado de cada um dos eixos. Né? Isso é parte desse processo de construção de gráfico. Então, nós vamos começar aqui, né, sabendo que a gente tem dois conjuntos de dados, que são observações em quilos, né? Para isso, nós temos 3 tratamentos, né? E nesse experimento, a gente teve 3 tratamentos e 6 repetições. Né? Como a gente não tem blocos e tem apenas um tratamento, a gente sabe que esse aqui é um experimento do tipo DIC, né? De delineamento inteiramente casualizado. Tudo nos indica isso, a gente pode assumir essa questão. Para fazer o gráfico de coluna dessas informações, né, desse experimento bastante simples. Nós estamos falando de um experimento aqui com 3 tratamentos, mas poderia ser um experimento com N tratamentos. Né? Vamos começar aqui fazendo esse experimento. A gente copia aqui, vou começar copiando e colando aqui vou começar copiando e colando, né, o título, né, dos tratamentos. Logo depois eu vou utilizar aqui a nomenclatura de média, só para eu saber o que eu tenho nessa representação. Vou utilizar também a nomenclatura de desvio padrão, para poder indicar que é o desvio padrão que eu tenho disponível, e passo para construir de fato a tabela que eu vou utilizar para a construção do gráfico. Então, inicialmente eu venho, né, e vou utilizar uma fórmula simples, que é a fórmula de média. Né? Qual que é a fórmula da média aqui no Excel? A gente coloca, sempre que a gente vai inserir uma fórmula no Excel, a gente coloca o símbolo igual, e depois a gente coloca a função que nos interessa. Né? A função média, ele traz aqui a tradução, né, o significado. Média retorna a média aritmética dos argumentos, que podem ser números, nomes, matrizes, referências, né, que contém números. Depois que a gente coloca a média, a gente seleciona os dados que vão fazer parte dessa média, né, fecha o parênteses, sempre importante, né, sempre que a gente abre um parênteses, é importante fechar esse parênteses, e temos aqui a média, né, que foi obtida 45. Eu posso, né, simplesmente arrastar isso aqui para baixo. Ele vai trazer para mim aqui a média, né, do segundo tratamento e a média do terceiro tratamento. Bom, tendo as médias já devidamente calculadas, a gente pode partir para calcular o desvio padrão. E o desvio padrão, a gente vai utilizar a nomenclatura, que vai ser o chamado DESVPAD-A. Né? O DESVPAD-A é o cálculo do desvio padrão a partir de uma amostra, ele ignora valores lógicos e valores de texto da amostra. Então, a gente vai utilizar o DESVPAD-A. Né? A gente clica aqui, copia, né? A gente seleciona todo o conjunto de dados que nos interessa, fecha
parênteses, e pronto, nós temos aqui, né, o desvio padrão. A gente arrasta para baixo e tem o desvio padrão sendo calculado para os demais conjuntos de dados aqui, para os demais tratamentos. Então, tem todas as informações aqui para montar meu gráfico. Eu posso colocar todas as informações para baixo, mas o Excel, quando a gente cola, ele cola as fórmulas e, com isso, eu posso ter todas as informações já bem calculadas aqui para baixo. Esse gráfico, esses dois conjuntos de dados, eles foram colocados propositalmente, né, para demonstrar a importância da medida de dispersão, que é o desvio padrão. Então, vocês vão ver que as médias são as mesmas, né, dos tratamentos, mas elas estão calculadas corretamente. Não foi um erro do nosso cálculo, não. A média, de fato, é essa. Mas o desvio padrão, ele teve uma mudança significativa. Nós vamos ver a importância de se utilizar o desvio padrão na construção dos gráficos. Então, vamos construir o primeiro gráfico, utilizando aqui o tratamento, né? A gente não seleciona o desvio padrão nesse momento, a gente seleciona o nome dos tratamentos e as médias obtidas. Então, a gente vem cá, seleciona o conjunto de dados, logo depois a gente vem em inserir. Inserir, nós vamos escolher os gráficos, né? E aqui nós temos a escolha dos gráficos de coluna. Nos gráficos de coluna, a primeira opção, né, de coluna é a mais adequada, então nós vamos colocar essa opção aqui. Veja que em nenhum momento foi falado de deixar o título do gráfico, por isso que eu vou tirar o título do gráfico. Para isso, eu seleciono o gráfico, essa informação, e aperto Delete. Normalmente, quando a gente vai trabalhar com artigos científicos, gráficos raramente tem título. A gente usa título mais para gráficos, para outras finalidades, mas para os gráficos científicos, não. Então, a gente já utilizou as fórmulas para calcular a média de desvio padrão. A gente iniciou a construção de gráfico com as médias. A partir de cada média, insira a representação do desvio padrão, e a representação do desvio padrão nesse tipo de gráfico, ela é feita da seguinte forma, né? A gente chega um pouco mais perto aqui, né? Escolhe aqui, clica no gráfico, né? E quando a gente clicar no gráfico, tem a opção mais. Na opção mais, a gente escolhe a opção barra de erros, né? E na opção barra de erros, a gente clica aqui para mais opções. Quando a gente clicou em mais opções, ele vai abrir uma barra para a gente, né, que a gente pode escolher a direção desse desvio padrão, se é para ambos os lados, para menos, para mais. O estado final, né, se é sem o colchetinho ou com o colchetinho, e o valor do erro. O mais comum é a gente utilizar o erro personalizado, porque aí a gente consegue especificar o valor, né, clicando nessa seta, e a partir daí a gente especifica o valor positivo e o valor negativo. Então, eu vou vir aqui nessa setinha para especificar o valor negativo. Como nós estamos utilizando esse valor para cima e para baixo, né, para positivo ou negativo, a gente seleciona o mesmo conjunto de desvio padrão que a gente teve aqui, clique em OK, e aí nós temos o desvio padrão aplicado corretamente no nosso gráfico. Então, o desvio padrão da primeira era 23, de fato, ele está bastante maior do que o desvio padrão do segundo tratamento, que também é semelhante ao do terceiro tratamento. Por último, ele indica para a gente, né, colocar a coloração, modificar a coloração das colunas e depois indicar corretamente o significado de cada um dos eixos do gráfico. Então, a gente coloca aqui, né, para modificar a cor das colunas, a gente clica em cima de qualquer uma das colunas que fazem parte do gráfico, clica no botão preenchimento, vem cá e modifica a cor, né? A gente pode colocar aqui cor sólida e escolher uma outra cor, como, por exemplo, vermelho, para a coloração, né, desse material. Então, vamos lá. Né, eu consegui trocar a coloração da linha, né, mas eu não troquei o preenchimento. O preenchimento estava aqui em cima. Né, então, quem sabe faz ao vivo. Pronto, agora modificamos. Próxima etapa aqui, a gente pode fechar essa aba a mais. Clico aqui de novo, venho no mais, porque a gente tem a missão ainda de colocar o título dos eixos, né? Para colocar o título dos eixos, aqui embaixo eu tenho um título que vai ser o eixo X, ou o eixo dos tratamentos. E esse próximo eixo aqui é o valor do resultado em quilogramas, né? Então, a gente tem aqui o valor, né, da observação em quilogramas. Então, eu tenho aqui o quilograma, eu tenho aqui os diferentes tratamentos.
eu tenho o valor da média, o valor dos desvios padrões. Então, o primeiro gráfico está devidamente construído. Eu posso copiar e colar esse gráfico para outro editor de texto, para outro local. É interessante também, se você for copiar para outro editor de texto, para poder fazer a utilização desse gráfico, é muito interessante você retirar aqui a linha, que envolve esse gráfico. Então, você pode vir aqui, formatar a área do gráfico, e quando você escolher formatar a área do gráfico, você pode buscar aqui a borda e colocar sem linha. Porque colocando sem linha, a borda do gráfico fica transparente, você pode aumentar o gráfico e colocar gráficos diferentes, um do lado do outro, sem ter grandes problemas. Então, é sempre recomendável, eu sempre utilizo gráficos sem bordas, isso facilita depois na edição desse material. Claro que a gente poderia utilizar e modificar outras coisas, mas nesse momento nós vamos ficar com a construção apenas dos gráficos. Então, a gente construiu o primeiro gráfico aqui, vamos construir o segundo gráfico, a gente já tem as informações disponíveis, os tratamentos aqui. Para construir o gráfico, eu seleciono o conjunto de dados sem o desvio padrão, apenas o nome dos tratamentos e as médias, venho em inserir, escolho o gráfico de coluna. Ao escolher o gráfico de coluna, eu modifiquei uma coisa que não deveria ter modificado. Eu posiciono ele aqui embaixo do outro, retiro o título do gráfico, não estava no meu material fazer o título do gráfico, venho aqui, adiciono o título dos eixos que eu vou precisar, adiciono a barra de erro, então coloco aqui a barra de erro, vou na barra de erro, mais opções, ambos com legenda e o erro personalizado, e especifico o valor. Quando eu vou em especificar valor, eu aperto na setinha e escolho todos os dados aqui, esse conjunto de dados. Vou também na outra setinha e escolho esse conjunto de dados. Tenho todos os conjuntos de dados selecionados, e aí apliquei aqui os erros. A gente percebe que o erro, para esse caso, ele foi um erro de 1,89, está representado, um erro de 0,89 e um erro de 1,54. O erro está devidamente representado, falta eu modificar os eixos aqui, tratamentos, e aqui o valor, a gente está tratando em quilogramas. Então, nesse caso, falta ainda, para a gente finalizar, trocar a coloração das colunas. Então, venho cá, seleciono as colunas, venho no preenchimento aqui, escolho preenchimento sólido e escolho um preenchimento de outra cor, como, por exemplo, um verde, Posso também modificar a coloração da borda e colocar uma borda sólida da mesma cor verde, para não ter nenhum problema. Da mesma forma, eu posso retirar a borda da área de trabalho, da área do gráfico, para facilitar a edição posterior. Então, venho cá, seleciono a área de trabalho, venho em sem linha e pronto, temos um gráfico aqui sem linha. Tenho os meus dois gráficos devidamente montados, e aí fica uma comparação muito interessante, que é um gráfico que apresenta, e aí a importância de você mostrar as medidas de dispersão. Quando a gente fala da medida de dispersão, é a medida do erro experimental, a medida da variação das informações. Então, o que a gente observa aqui é dois gráficos que têm o mesmo resultado de média, as médias são as mesmas, 45, 37, 55, 45, 37, 55, mas a gente vê a diferença que dá a representação do desvio padrão. Aqui a gente vê um desvio padrão bastante grande, então a gente fica com dificuldade de saber se o tratamento 1 foi melhor do que o 2, ou foi melhor ou pior do que o 3, porque o desvio padrão foi tão grande, mas tão grande, o erro experimental foi tão grande, ou a variabilidade dos dados foi tão grande, que eu não consigo, fica realmente mais difícil de avaliar, se existe diferença entre os dados, entre os tratamentos. Nesse gráfico de baixo, o desvio padrão foi pequeno, E o que isso nos mostra? Nos mostra que quando o desvio padrão é pequeno, a certeza que a gente tem de que o tratamento teve de fato esse resultado é muito maior. Então a gente já fica muito mais propenso a acreditar. A gente só acredita, obviamente, depois que fizer os cálculos, mas aqui a gente tem uma
probabilidade, né, maior, pode ser uma indicação maior de que aqui a gente tenha diferenças estatísticas entre os tratamentos, porque a variabilidade dos dados foi menor, né? Essa variabilidade dos dados pode vir em decorrência da própria característica do dado, ou ela pode vir em decorrência, né, da condução experimental que não foi adequada e teve, né, acabou ocasionando um erro experimental muito grande, o que aumentou, o que pode aumentar, né, o erro experimental e a variabilidade dos dados em torno da média. Então, né, a gente conseguiu finalizar aqui o primeiro gráfico de coluna, e daqui a pouco a gente volta para a segunda representação gráfica que nós vamos verificar. Né? Eu agradeço muito a presença de vocês e nos vemos daqui a pouco. Um abraço.